Fala galera, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao podcast Gestão Sem Romance. Eu sou Márcio Ribeiro. Eu sou a Gabriela Ribeiro. E estamos aqui no nosso episódio número 7. A gente vai falar de um tema muito importante. Então, o nosso convite é para você assistir até o final, pegar papel e caneta, porque realmente a gente quer trazer consciência para você entender realmente aí sobre o mundo das finanças, entender sobre a questão de acessibilidade e principalmente para você talvez aprender um conhecimento novo que ainda não é tão divulgado, vai ser importante para você também. Mas antes de eu apresentar aqui, passar para a Gabi apresentar a nossa querida convidada, eu quero te convidar para você se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, clicar no sininho para você receber todos os vídeos aqui. Além do podcast, a gente tem várias playlists que podem te ajudar na gestão e nas finanças. E também, se você está pelo Spotify, segue já a nossa página e o nosso perfil para você não perder nada. Então, vamos lá. Presente a nossa convidada. Bora lá para a apresentação, gente. Hoje a nossa conversa vai ser com a Karen Paiva. A Karen é planejadora financeira e assessora de investimentos na NorthX Capital. Eu ensaiei para falar o nome, que é muito legal. O trabalho dela vai além dos números, gente. Ela atua no planejamento e na gestão financeira, olhando para o momento de vida, para as decisões e para a rotina das famílias. A especialidade da Karen é ajudar famílias a organizarem as suas finanças com mais clareza, com mais previsibilidade e segurança, especialmente famílias neurodivergentes, onde a segurança financeira precisa ser uma prioridade. Hoje essa conversa vai ser sobre gestão familiar, consciência e decisões que sustentam o longo prazo. Karen, seja muito bem-vinda ao nosso podcast e bora bater esse papo. Bora! Ai, que prazer estar aqui com vocês, Gabi e Márcio. Não os conhecia anteriormente, pesquisei um pouco a respeito do podcast de vocês, vi alguns episódios, muito legal o conteúdo. E eu acho que a gente tem bastante coisa para conversar aqui hoje, né? Bom, falando um pouquinho de mim, eu sou a Karen. Hoje eu atuo dentro da NorthX Capital, tenho 6 anos aí dentro do mercado financeiro, mas eu não comecei no mercado, então a minha formação inicial ela é de bacharel em Química. Uau! Eu falo que eu só fiz Química para conhecer o meu marido e formar minha família. E porque a gente trabalhava junto, enfim. Depois que eu tive meu primeiro filho, o Arthur, inclusive ele tá ali nos bastidores, eu falei, não gosto disso. E em algum momento eu me apaixonei pelo mercado financeiro, comecei a olhar ali gráfico e procurar me aprofundar mesmo naquele assunto e entender quais eram as possibilidades de carreira dentro desse mercado. Foi aonde eu consegui ter uma oportunidade ali, depois de um momento muito desafiador na nossa vida. Eu tive a oportunidade de entrar na XP, atuei como assessora de investimentos dentro da XP por algum tempo. E eu precisei, nessa época, eu morava em Mogi das Cruzes. Eu precisei me mudar para Piracicaba por uma questão financeira também e tive a oportunidade, recebi uma proposta do Santander, atuei algum tempo dentro do Santander também como assessora de investimentos, porém ali eles já me deram uma carteira um pouco maior para eu conseguir trabalhar e daí veio a proposta da NorthX Capital. Hoje, a proposta da NorthX é atuar com planejamento financeiro. Então, a gente não olha só para os investimentos dos clientes, né? A gente procura olhar no longo prazo, o que cada um faz, quais são os objetivos de cada cliente, de fato. Porque hoje, quando você olha para o mercado, diversos profissionais, eles estão olhando só para o momento de cada cliente. O que a Gabi precisa hoje? E o nosso objetivo não é só sanar o problema atual da Gabi e do Márcio, e sim no longo prazo, os objetivos, os filhos que eles planejam ter, a aposentadoria que a gente sabe que hoje no Brasil ela é desafiadora, né? A gente tem a previdência social que ela, em alguns anos, ela não vai ser sustentável. Então, a gente precisa trabalhar nesse sentido com todos os clientes, desde o cliente que tem muitos recursos financeiros e acesso a diferentes informações, até os clientes que têm uma capacidade de poupança muito pequena e que ainda assim precisam pensar no futuro dos filhos, o quão saudável vai ser a aposentadoria de cada um. E trabalhando dentro da NorthX,
dentro da minha família também, eu tenho alguns sobrinhos que são autistas, que eles têm ali o transtorno do espectro autista. E eu tive, naquele momento, quando veio o laudo deles e eu pude conversar ali com as minhas cunhadas, eu tentando entender como que estava realmente o momento delas, não olhando para o meu profissional, nem nada disso, mas tentando ali numa troca mesmo, o que está acontecendo, como que tá. E foi muito interessante quando elas me falaram que, Karen, veio o laudo, é o Joaquim e o Bento, veio o laudo do Joaquim e junto com ele veio o medo de morrer. Porque o que eu vou fazer se algo acontecer comigo? Eles são policiais militares. Se algo acontecer comigo e com meu marido, como que vai ficar a estrutura do Joaquim? Porque eu não sei o quanto vocês sabem a respeito desse tema, mas uma criança com transtorno do espectro autista, ela demanda terapias para que elas consigam se socializar como as outras crianças típicas. Então, e essas terapias, elas precisam ser constantes. Então, seja um nível de suporte 1, 2 ou 3, essas terapias precisam ser constantes. Então, caso algo venha acontecer com eles e eles não tenham mais a capacidade de gerar renda, como que vai ficar a tutela dessa criança e como que vai ficar o suporte financeiro que ela com certeza vai demandar ao decorrer da vida. Então foi a partir disso que eu tenho cuidado e olhado para essas famílias, especialmente famílias neurodivergentes, com o olhar de cuidado, olhar de planejamento para o futuro, porque normalmente as preocupações delas são mais imediatas. Em relação às terapias do dia a dia, o que precisa ser feito, às rotinas, e não olhar no longo prazo. Até por uma questão de apagar fogo mesmo. Eu tenho que cuidar do que está acontecendo aqui e agora, e lá para frente eu vejo lá para frente. Então eu, com o conhecimento que, graças a Deus, ao longo do tempo eu fui adquirindo, eu consigo hoje dar um pouco de suporte para essas famílias, para que elas possam pensar um pouco mais no futuro e até trazer uma tranquilidade a mais para o psicológico dessas famílias que fica tão abalado ao decorrer de todo esse processo. Nossa, que incrível, é sensacional e é tão importante esse tema porque entender e compreender as necessidades das famílias neurodivergentes já é algo urgente, né? A sociedade precisa cada vez mais buscar essa informação, esse conhecimento, porque demanda uma certa atenção. A gente tem um sobrinho que também tem o TEA, né? E eu consigo perceber o quanto que minha irmã se dedica para poder levar ele nas terapias, fazer todo o processo, né? Que é moroso, que demanda muita dedicação. Abdicação, né? Na verdade, então, muitas assim, vezes. hoje ela vive em prol do nosso sobrinho para poder dar as melhores condições para ele conseguir realmente se desenvolver, para ele conseguir ter os resultados aí sociáveis, né? E ter esse processo. Então é muito nobre porque as famílias muitas vezes pensam só talvez um plano de saúde, né? Que é uma dos problemas, né? Tipo, de entender se tem uma companhia que vai atender as demandas, se as terapias são inclusas ou não no plano, né? Então isso é um negócio que eu vejo que preocupa muito, né? Saber se as clínicas onde a criança já está ali se adaptou, né? Se o convênio vai cobrir ou não. Mas a gente tem um passo muito mais para frente que precisa ser olhado. Que legal essa abordagem aí. Eu quero que você conte um pouco mais, né? Inclusive, a respeito dos planos de saúde que você mencionou, existe uma questão que é sua irmã? Sua irmã deve estar passando por isso, onde os planos de saúde, eles tendem a não atender. Eles não dizem que não vão atender, mas eles tentam de todas as formas ir excluindo as terapias. Uma criança TEA hoje, ela vai precisar em média de no mínimo 20 horas de terapia por semana, e o plano de saúde às vezes libera 5, 10... Então, nem sempre os planos de saúde cumprem com todas as necessidades realmente que a criança vai ter.
E além disso, eles ainda cobram uma coparticipação muito alta em cima daquelas terapias. Então, a terapia para criança autista e crianças neurodivergentes no geral, elas acabam ficando muito caras, muito caras. E esse cenário acaba sendo um problema de saúde pública. Os planos de saúde, por exemplo, alguns grandes que a gente conhece aí, Hapvida, enfim, que a gente tem maiores aí no Unimed, que a gente tem maiores na região, eles têm tentado fazer as próprias clínicas para que eles mesmos consigam dar esse suporte para as famílias. Porém, muitas vezes a gente vê que o suporte que eles oferecem não é exatamente o adequado que deveria ser, né? Exatamente, que clínicas particulares que atendem ao plano normalmente conseguem oferecer. Então, a gente também tem essa questão de que por quanto tempo o meu filho vai conseguir ter acesso às terapias dentro do plano de saúde? Porque cada vez mais um número menor de horas tem sido disponibilizado para essas crianças. Então, a gente tem esse problema aí. A gente também tem a questão de que hoje no Brasil essas crianças elas têm acesso ao benefício público chamado LOAS, só que esse benefício, eu posso estar enganada, posso falar o número errado, mas ele está em torno de 1 a 2 salários mínimos, que não supre as necessidades da criança. A gente sabe que essas terapias hoje, 20 horas por semana, elas vão custar para uma família minimamente R$10.000 por mês, se ela não tiver um plano de saúde. O LOAS, ele não vai conseguir cumprir com esse papel. E além disso, a gente sabe que essas crianças, quando elas não têm acesso à terapia, todo o processo que foi atingido durante a terapia, se ela ficar sem, ela provavelmente vai regredir. Então, a gente realmente é um problema que a gente precisa sanar. E a gente sabe que o mercado segurador hoje no Brasil, ele ainda é muito pequeno, é muito diferente dos Estados Unidos, por exemplo, que as famílias, a maior parte das famílias, elas têm acesso a um seguro de vida, a um planejamento patrimonial, onde o aspecto social ele fica muito mais assistido e a desigualdade é muito menor. Diferente de países onde as famílias não têm acesso ao seguro de vida ou porque não têm o conhecimento suficiente ou não entenderam o quão importante é esse ativo para a pessoa, para que em qualquer situação em que ela tenha uma dificuldade financeira ou que o provedor venha a faltar, essa disparidade de financeira mesmo, ela não seja tão sentida dentro da família e que ela consiga seguir. Claro, o trauma vai existir, mas ele com certeza vai ser menor sem uma dificuldade financeira. Nossa, perfeito. E com relação ao planejamento para famílias que não têm a questão da neurodivergência versus as que têm. O que tem de diferente nos produtos e serviços em si ou no próprio planejamento? Perfeito. Quando a gente fala de famílias típicas, sem nenhuma neurodivergência, a gente vai olhar, por exemplo, o total de patrimônio daquela família, qual vai ser o custo daquela família caso o provedor venha a faltar e ela precise custear o inventário. Então, a gente vai olhar para esse tema, quanto que ela vai precisar a família vai precisar de valor para liberar o inventário, porque a gente sabe que no Brasil hoje, o inventário ele chega aí a quase 20%, é caríssimo. E muitas pessoas, se você for olhar no cartório aqui de Jundiaí, provavelmente você vai ter muitos processos parados, porque a família não tem recurso para liberar aquele inventário, o processo do inventário. Então, quando a gente fala de uma família que não é neurodivergente, a gente vai olhar para essa questão. Ou planejar caso o provedor venha a não conseguir mais gerar renda. Então, a gente consegue também fazer esse planejamento para que, sei lá, em X anos ele geraria XPTO de renda. Então, a gente consegue fazer esse planejamento para suprir esse período que ele não vai estar trabalhando. Agora, quando a gente olha para a família neurodivergente, a gente vai realmente olhar para a necessidade da criança. Quanto aquela criança vai precisar de dinheiro para continuar as terapias, continuar os estudos, até
a sua neurodivergência, o seu suporte ali diminua um pouco e que ele consiga seguir a vida normalmente. Mas tem muitas crianças hoje que são neurodivergentes que provavelmente não vão ter uma vida normal e elas vão precisar de recurso financeiro para se sustentar. Então, a gente precisa olhar além dos recursos para manter as terapias, a gente vai precisar ainda determinar alguém para ter a tutela dessa criança. A tutela a gente fala no caso de faltou os pais e a criança ela consegue seguir a vida sozinha. A tutela é quando a criança ela não tem capacidade de tomar as decisões, daí precisa de alguém nesse sentido. Isso é muito interessante, porque exige muito de você enquanto pessoa para além dos conhecimentos da área financeira, né? Eu vejo que você tem bastante informação mesmo nesse cenário específico. Eu acho que é literalmente colocar no bolso tudo que você conhece sobre o mundo num olhar típico e realmente usar, acho que a empatia, de se colocar no lugar de fato dessas pessoas, porque é desafiador, né? Gabi, na verdade, e foi algo que a gente conseguiu identificar dentro do escritório muito cedo. Por quê? Hoje, quando a gente olha para os profissionais dentro da nossa área financeira, a gente percebe pessoas com muita tecnicidade, pessoas com uma linguagem, às vezes, muito distante das pessoas. E esse é um ponto em que essas famílias, elas acabam criando um bloqueio em que não conseguem entender o produto. Porque elas não querem saber do quanto tá a Selic, quanto tá a inflação. Não é essa a preocupação delas. Uma dor tão latente, né? Que elas passam ali, realmente o que você falou antes, né? De manter todos os pratinhos aqui e agora. O depois é difícil delas se abrirem para olhar, mesmo sendo tão importante, né? Exatamente. E tem a ver também a questão da própria mentalidade da população ainda. Não é cultural, como você trouxe o exemplo dos Estados Unidos, né? Que lá já é natural você buscar ter coberturas, você ter ali um plano de previdência particular, complementar, você entender que dentro das suas receitas ali, uma parte você já precisa investir para o seu futuro, para algum objetivo de longo prazo que você vai ter, precisa ter uma segurança, porque pode acontecer imprevisto e talvez você não vai ter um suporte social ali, e mesmo que tenha, não é suficiente para custear esse custo de vida. E países como o Brasil, isso não é natural. Isso ainda é um negócio que as pessoas olham com um olhar mais... será? Acho que isso aí é só para... É muita perfumaria, né? E não vai funcionar. Eu falo até porque quando eu saí do banco e comecei a atuar como consultor, o meu foco sempre foi a parte financeira mesmo, ali de reestruturação, de negociação de dívida, de ajudar o cliente a sair de uma situação delicada ali, de estar faltando mesmo, o fluxo de caixa dele está negativo. E quando eu pensava em produtos financeiros da parte de seguros, como eu vim do banco e o banco muitas vezes não utilizava o produto de forma adequada, às vezes o produto nem atingia ali a finalidade, era mais um negócio para me ajuda aí, né? Ou ele não tinha realmente, o custo era muito acima, o produto não entregava o que era necessário, e aí mais frustrava o cliente, e por consequência eu como gerente da conta ali, ficava também chateado com isso. Quando eu saio para atender os clientes, quando eu comecei a estudar planejamento financeiro, foi aí que minha cabeça abriu para isso. Falei, é mais do que eu vi no banco, né? A abordagem no banco ela é muito superficial, ela é muito inicial mesmo, e a maior parte da população tem acesso a esse tipo de produto pelo banco. E aí é onde gera o trauma também, né? De a pessoa falar, ixi, é seguro de vida? Não quero, isso aí é uma proteção? Não faz sentido. E a pessoa só foca no seguro do carro. Isso. Ou no máximo o seguro da casa. E aí a gente para pensar, tá bom, quanto custa o carro? 150 mil, 100 mil reais? Beleza, mas e sua vida? Quanto que custa? Quanto que custa a capacidade de geração de receita, né? Às vezes a pessoa não tem nem o seguro do imóvel, acontece alguma coisa no imóvel lá, quanto vale o imóvel? 1 milhão, 600 mil, 700 mil... E então ela protege o que é de menor valor, porque é meio que cultural, hoje todo mundo tem essa cabeça, né, de ter um seguro para o carro, mas aquilo que é de maior valor, a família, a qualidade de vida, a aposentadoria, a liberdade financeira fica para segundo plano. Exatamente. As pessoas, elas, infelizmente, muita conduta
passada de instituições financeiras grandes acabou criando isso na mente das pessoas, né? Eu vou fazer um seguro não porque eu preciso, mas para bater a meta do gerente, para ajudar o gerente do banco, né? E o seguro de vida, ele é um produto extremamente nobre, que realmente ajuda as famílias em uma situação desafiadora. Eu já vi seguros sendo pagos e mudando a realidade das famílias. Hoje existe um estudo falando que uma esposa que perde seu marido, ela demora 5 anos para se reestabelecer financeiramente e psicologicamente. Então, se você tem ali um suporte financeiro para passar por esse momento, você sai disso muito mais tranquila e com capacidade de cuidar dos seus filhos, de continuar cuidando da sua família de forma adequada. Então, de fato, é um produto muito nobre que o Brasil ainda está engatinhando para entender. Muitas vezes, nós mesmos que estamos nessa sala aqui, às vezes a gente não tem seguro. Então, a gente precisa falar sobre isso. A gente precisa falar muito sobre isso e de uma forma transparente, que eu acho também que foi algo que não foi passado da forma correta. As pessoas não entendiam a real finalidade de um seguro. Eles contratavam um seguro que não era proporcional à sua necessidade, então eles não viam valor naquilo. Então, hoje, realmente, a gente precisa tirar esse tabu do seguro da vida das pessoas e ajudar, de fato, a nossa sociedade mesmo, né? Porque isso é uma questão social. Eu acho que eu vou fazer uma pergunta meio boba, na realidade, existe agora. pergunta boba. Não existe. Às vezes a sua pergunta é a pergunta de quem tá assistindo alguém. Eu brinquei que eu trabalhei em banco durante um tempo, aí você falou lá no início, né? Só trabalhei no banco pra conhecer meu marido, acho que minha história foi mais ou menos a mesma, porque eu já entrei sabendo que eu queria sair. E eu, assim, deletei muitas das coisas da minha mente, mas eu vejo muita gente fazendo confusão entre o produto seguro e o produto investimento, e muito seguro vendido como investimento e pessoas investindo achando que vão... Explica a diferença dessas duas coisas, em que momento contratar cada coisa, qual dos dois e se os dois são indicados, no caso, por exemplo, da família neurodivergente, como funciona isso? Os dois devem caminhar juntos, Gabi, e eu vou te explicar o porquê. Primeiro que em cada etapa da nossa vida a gente tem uma necessidade. Então, na nossa primeira etapa ali, jovens, a gente vai construir renda. Então, é o momento da gente acumular recursos, trabalhar bastante, enfim. E essa etapa é a etapa onde, se nós viermos a faltar, a gente não vai gerar renda para nossa família. Então, essa renda, ela precisa estar protegida de alguma forma através do seguro. E o seguro, ele precisa ir se adaptando ao nosso patrimônio. Então, conforme a nossa vida vai andando, a gente vai construindo o patrimônio, ele precisa ir aumentando também proporcionalmente, tá? Então, o seguro, ele é desde o D0 até o fim da vida. Ok. Tá? Agora, o investimento, ele tem que trabalhar junto também, porque o seguro, quando você contrata, ele tem uma correção, tá? Então, ele vai ser corrigido pela inflação. Então, por isso, ele não é considerado um investimento, porque apesar de ter uma correção inflação, IPCA mais 2 ali, mais ou menos, mas ele não vai ser um investimento, porque hoje a gente tem investimentos no Brasil que estão pagando aí, Selic está em torno de 15%, CDI 14,9%. Então, com certeza, quando você direciona o seu recurso para um investimento, você tem uma rentabilidade maior. Além de que não são todas as modalidades do seguro que são resgatáveis. Uhum. Então, existe seguro que depois de um determinado período você consegue ter acesso a esse recurso corrigido, e tem seguro que você só vai pagando para o momento em que você for precisar. O investimento não, você tem o que a gente chama de liquidez. Uhum. Então, sendo 1 ano, 2 anos, 5, 10, enfim, o que você determinar junto com o seu assessor de investimento, você consegue ter acesso a esse recurso. Então, essa é a principal diferença entre os dois, a forma em que a rentabilidade ela vai sendo acruada ali no valor principal que você aportou, e a questão da liquidez, que em alguns casos no seguro você tem acesso depois de um determinado tempo, em alguns casos você não tem, sua família vai ter que se algo acontecer com você, e no investimento você sempre tem liquidez. Perfeito. Eu falo sobre a importância da transparência e da clareza com a
qual isso é explicado também, né? Até puxando o gancho do que você falou sobre o banco. Você quer fazer mais alguma pergunta? Não, e é legal a gente falar sobre isso porque, por exemplo, tem gente que tem patrimônio já, a pessoa tem... faz um tempo já eu conversei com uma pessoa que ela não tinha seguro de vida. E aí ela falava assim, cara, eu não tenho seguro porque se acontecer alguma coisa comigo, sei lá, uma doença... Porque seguro também não é só por morte, né? Seguro de vida a galera associa, tipo assim... Ah, tá bom, se eu bater as botas, sobra uma reserva aqui pra minha família, né? Só que também existem outras modalidades, né? Que é a questão da doença, a questão de uma invalidez, a questão de algo que pode acontecer ali... perda de renda, né? Então, que são outras coberturas que são tão importantes quanto, às vezes até mais, dependendo do momento de vida da pessoa. E aí, esse cara falando assim, não, eu tenho grana guardada lá, então se eu tiver uma dor de barriga, eu vou lá e saco o dinheiro da aplicação e tal. Então, tipo, não preciso pagar seguro. Por que eu vou enriquecer a seguradora? Foi tipo isso que ele falou. E aí, eu falando pra ele, falei, mas viu, presta atenção. A grana que você tem lá é pra quê? Ah, eu tenho a grana para minha aposentadoria, para na hora que eu parar de trabalhar, aquela grana vai ser, eu vou viver dos juros daquilo, os dividendos, então a rentabilidade daquilo, eu vou comprar imóveis, ou sei lá, vou diversificar, mas aquilo vai gerar uma receita. E se você tiver uma doença que você vai ter que gastar uma boa parte, mais da metade, ou todo o dinheiro com a doença, como é que fica a sua aposentadoria? Exatamente. Você vai ter que voltar a trabalhar? E aí talvez você não tenha uma recuperação? E se você fica inválido? Como é que você vai conseguir produzir a mesma coisa que você produz hoje? Você vai ganhar a mesma coisa? Não, talvez eu vou ter que me readaptar e tal. Então você vai... O seu objetivo, é aposentadoria. Então você está indo muito bem. Você já deixou reserva lá, tá top, parabéns. Mas se você não fizer para o outro objetivo, talvez você vai ter um problema futuro. Então, às vezes, a pessoa não pensa dessa forma, né? Ela não pensa que ela vai ter que mexer no patrimônio da vida inteira dela, que ela acumulou, para eventualmente custear a doença que às vezes é um saco sem fundo, gente. Exato. Infelizmente, às vezes, a depender do nível da doença... um câncer aí em estado terminal, é muito dinheiro. Ou a pessoa, ela fica acamada e ela precisa de cuidados paliativos. É um custo muito grande que as pessoas, às vezes, elas não mensuram. Então, de fato, é algo que pode desencadear várias situações dentro de uma família e acabar com todo o patrimônio que ela construiu durante uma vida inteira. E aí a gente volta para a frustração que é também, talvez, quando isso acontece, a família de fato não tem estrutura para lidar. O buraco emocional que fica com você lidar com o fato de talvez não ter feito nada, ou de não ter a estrutura financeira, já passando por uma situação desafiadora de saúde que está acontecendo, vem o peso emocional de talvez não ter lidado da forma correta, não ter cuidado do financeiro como tinha que cuidar, não ter... É a culpa, né? Eu acho que ontem a gente estava conversando sobre um assunto, acho que de manhã, no nosso início de dia, e o rapaz falou, a culpa, o arrependimento de não ter feito algo quando ainda era tempo, ou quando era possível, quando ainda era possível e você não deu atenção a algo que era pequenininho, que depois se transforma em algo gigante, né? E também tem um negócio que as pessoas são muito positivas em alguns pontos e achar que nunca vai acontecer, né? Na minha família nunca aconteceu um caso de alguém sofrer um acidente, ou alguém ficar doente, ou, sei lá, acontecer uma tragédia, né? Só que isso acontece todos os dias. Então, às vezes, pelo fato de um histórico não ter nenhum histórico, então gera já eu posso ser o primeiro da estatística ali, né? Então, é importante esse tipo de visão, porque achar que não vai acontecer com você uma hora vai que acontece, né? E você não estando preparado, quando acontecer, você vai bater o arrependimento. Exatamente. Inclusive, dentro do seguro, a gente consegue, como eu falei aqui, ter os resgatáveis, né? Então, para essa pessoa extremamente positiva, que isso nunca vai acontecer comigo, ela consegue, por exemplo, ir pagando esse seguro ano contra ano. Não aconteceu nada, eu resgato e tá tudo bem. Então, ela tem essa possibilidade também. Hoje está muito mais flexível, né? Eu não tive a oportunidade de conhecer o seguro há muitos anos atrás, mas hoje a gente vê que tem muitas ferramentas que são muito aderentes a diversos perfis ali. Inclusive ao custo, né? Tem para todos os bolsos. Tem para tipo todos os bolsos, exatamente. Então não tem motivo para ficar sem. É de fato ter alguém também
para direcionar, que muitas vezes não é o que as pessoas têm ali na prateleira, né? Porque quando você vai numa instituição financeira, dificilmente ela vai perguntar de toda a sua vida, quais são todas as suas necessidades para fazer algo personalizado para cada família. É diferente de uma assessoria de investimentos, de uma assessoria financeira, onde a gente de fato vai moldar tudo que a família precisa de acordo realmente com as necessidades ao futuro e vai ajustando e atualizando isso com o passar do tempo, né? Porque não é só fazer. É acompanhar e ver se ainda é aderente, se as necessidades mudaram e fazer, de fato, esse planejamento financeiro para cada um, para E cada você está família. trazendo um ponto tão importante e na minha cabeça me veio um exemplo aqui que está acontecendo com um cliente nosso. A gente teve um cliente que recentemente faleceu, muito querido, e você tem esses dois cenários, né? Ele tinha duas apólices de seguro ali contratado, uma numa companhia específica, então especializada realmente. Cara, a gente mandou a documentação, pagou em 10 dias o seguro. Tipo, foi muito rápido. Tipo assim, ele já tinha lá, que era da empresa, então era a cobertura dos funcionários e dele como sócio. Mandamos a documentação, bateu, o Pix caiu na conta até antes do prazo ali, foi muito rápido. E agora a gente está com um problema, ainda em análise, de um seguro de banco. Porque ele faleceu e a causa era uma questão... acho que foi infarto, né? E o banco tá querendo saber se ele tinha alguma pré-existência, se ele sabia. Porque muitas pessoas, quando contratam seguro no banco, não sabem de uma regra, né? Você me corrija se eu tiver... talvez mudou da minha época, mas que quando você faz o seguro, você assina a DPS, que é a Declaração Pessoal de Saúde, onde você... fala lá se você tá doente, se você tem alguma pré-existência, quais são os seus hábitos ali, aí a seguradora vai avaliar e te aprovar ou não pro plano, né, pro seguro. Só que esses seguros de banco, eles são renováveis, né? Então, a cada período, e se o cliente ficar sabendo de alguma doença, ele tem que informar a seguradora, porque aí muda o risco. Sim. E ninguém avisa. Não. Então, aí no meio do caminho, se o cara descobre uma doença e ele acaba falecendo por conta dela, muitas vezes a companhia vai negar esse seguro e a família não vai saber e tal. Então, eu tava nessa fase da companhia ficar perguntando, viu, mas cadê? Manda documento, manda... Quero saber se ele tinha alguma consulta, algum exame. Para quê? Para comprovar se ele tivesse ali, ele sabia que ele tinha problema no coração, provavelmente vai perder a apólice. Ele não sabia, a família tinha certeza ali, enfim. Talvez se ele soubesse, ele tinha se cuidado e não teria falecido. Mas aí eles estão travando e demorando por conta disso. Então, olha a diferença. Eu acredito. Inclusive, a companhia com qual a gente trabalha hoje, ela foi uma das primeiras... a primeira a pagar seguro, cobertura de seguro para clientes na pandemia, para clientes que tiveram a morte ali em virtude da Covid, né? Porque a Covid, pandemia, não necessariamente a seguradora precisa cobrir. E eles decidiram que iriam pagar, e daí veio um castelo de todo mundo começou a pagar. Mas, de fato, você tem que saber de quem você está contratando. Porque, normalmente, quando é uma companhia independente, você tem ali uma segurança maior de que aquilo realmente vai ser pago. Você tem a segurança, a tranquilidade. Porque não adianta você ter um custo muito baixo se você tem o risco da seguradora não te pagar. É barato sai caro, né? Porque imagina, no momento que a família está mais fragilizada, você ter que entrar com processo, ajuizar, pagar advogado, para receber aquilo que é de direito seu é delicado demais. E então por isso que é importante as pessoas buscarem apoio específico, né? Para conseguir contratar realmente aquilo que vai servir de fato, né? A pergunta é, quais são os red flags, assim, de que a pessoa tá indo, o alerta vermelho de que ela talvez não esteja contratando algo que vai dar esse respaldo versus como saber, obviamente, né, que você pode falar do seu trabalho, mas o que essa pessoa precisa observar em quem tá comunicando, na empresa em si? Eu acho que muito se fala que existem possíveis erros a serem cometidos, mas pouco se fala sobre como evitar esses erros, né? O que você faz com isso? Acho que a primeira coisa é a transparência de quem tá falando com você. Porque muitas vezes o profissional, ele tende a passar as informações muito rápido para que o cliente, às vezes, não entenda muito bem o que ele está contratando.
Então, aquela coisa de que tem que contratar aqui na minha mesa agora, isso não existe. Você tem que ter tempo para ler o que você está contratando. Quais são meus problemas? Dentro dessa apólice aqui, essa cobertura ela atende? Porque, às vezes, ele vai falar assim para você: eu consigo uma cobertura, um prêmio menor para você pagar ali mensalmente. Mas não tem todas as coberturas que são necessárias. Então, de fato, vai também do consumidor olhar para as suas reais necessidades, ter uma conversa transparente para que esteja alinhado ali com o profissional e ele também sabendo o que ele está contratando, para que ele, de fato, tenha acesso a essa cobertura quando o momento chegar. Perfeito. Sim. Foi muito, muito bom o bate-papo até aqui, mas pra gente caminhando pro final, no nosso podcast sempre tem um top 3 pra gente encerrar. Então, a primeira pergunta é... A gente já falou sobre vários, mas acho que se você pudesse elencar, qual é o pior erro das famílias com relação ao planejamento ou ao não planejamento financeiro? Olha, o maior erro, com certeza, é procrastinar. Não tomar o financeiro como uma real necessidade de que eles precisam olhar, porque muitas famílias hoje, elas acabam preferindo não ver como está a situação financeira dela, quais são os riscos que podem correr no futuro. As famílias são imediatistas, elas querem viver o hoje, elas não pensam no futuro. Então, esse planejamento é necessário. Então, o maior erro cometido hoje é não pensar no futuro das crianças, é tentar sanar aqui aqueles erros do dia a dia, mas não atender quando o profissional liga e falar, viu, vamos arrumar isso, vamos ajustar a vida financeira. Eu acho que esse é o maior erro hoje. Antes de eu fazer a próxima, eu falando que vou encerrar, e aí eu lembro de outra coisa pra falar, né? Gabi sendo Eu Gabi. pensei também aqui. Eu já ia falar, deixa ela terminar e a gente põe mais um ponto. Um bônus. Eu tava... Um dos livros que eu mais gosto é O Mais Esperto que o Diabo. Gosto muito. Maravilhoso. E aí eu tava assistindo um TikTok hoje, porque eu sou cria de TikTok, e a menina falou, tava dando um resuminho, né, ali, trazendo insight sobre o livro, e ela falou que um dos pilares desse livro é sobre como o medo é uma das armas, né, de manipulação da nossa mente. E eu acho que até complementando isso que você tá falando, é o medo de encarar a realidade do hoje que constrói uma situação pior ainda pro futuro. Então, as famílias fecham os olhos e, provocam essa cegueira para não olhar, por medo de não olhar, mas o fato de não encarar o medo de agora constrói uma situação pior no futuro, né? Sim, e essa questão de não encarar o futuro, ela também está muito relacionada, como eu falei aqui, com o imediato. Às vezes, a família, ela não é uma família que é assim, tem uma dificuldade financeira, mas ela fala assim, eu não tenho recurso agora para fazer isso. Mas às vezes é abrir mão de um jantar no final de semana, sabe? Para conseguir custear isso. Gente, não é caro. Não é caro. E a verdade é uma só, como diria o meu pai. Quando você faz a parcela, sendo que isso se torna uma prioridade pra você entende o valor, você consegue pagar. Você consegue. O grande erro das exato. pessoas está em não fazer o compromisso. Adaptação, Porque quando você né? faz o compromisso, o comportamento se ajusta, Exato. contando que você tem aquele, né? A gente é prova viva disso. Várias vezes a gente tomou decisões pautadas ali, ok, é esse o valor, ok, isso é Exatamente. importante pra gente, vamos pra esse lugar. E isso sempre foi acontecendo, tanto pessoal quanto profissionalmente. É uma das coisas que eu vivo brigando com a mulherada do FPI Clube. Às vezes você fala, o valor é X de parcela. Meu Deus, essa parcela. Se você não for literalmente acoplando isso às suas responsabilidades, você nunca vai subir de nível. Você sempre vai ficar com Você medo, não prospera, com medo, né? com medo. A prosperidade é você continuar obtendo aquilo que você deseja, crescer, né? Exatamente. Então, se você trava o processo de prosperidade, você vai definhar. E aí, financeiramente também. Muitas pessoas recebem muito recurso, ganham muito dinheiro, e da mesma forma que o dinheiro chega, ele vai embora. E às vezes você, colocando algumas prioridades, por exemplo, investir primeiro em você, investir nos conhecimentos e também fazer os investimentos que têm que ser feitos para o seu futuro, para a sua segurança, aí o que sobrar, realmente ele é encaixado ali dentro do fluxo da família. Exatamente. A ordem está invertida Exato. hoje, né?
Exatamente. É muito bom. Ó, e a segunda pergunta é: existe algum segredo ou uma verdade que é pouco falada dentro do planejamento, dentro da área de seguros, que seria o universo ideal de todas as pessoas saberem? Algum segredo, vamos lá. Bom, acho que o primeiro ponto é que o seguro, de fato, ele é essencial, né? Porque ele foi desenhado como supérfluo, de que não é necessário, foi feito para bater metas, acho que é algo que a gente já falou aqui. Então, ele, de fato, ele é importante, ele é relevante no planejamento financeiro e é possível, o segredo tá aqui, é possível encaixar o seguro dentro dos investimentos ali, dentro da parcela que você já vai disponibilizar aquele recurso para fazer os seus investimentos. Então, de repente, a gente pode usar a própria rentabilidade da carteira para já custear esse seguro. Então, de fato, você ter algo personalizado, olhado para a sua realidade, você não desembolsa mais dinheiro. A sua rentabilidade já paga seu seguro. Faz todo sentido. Muito sentido. Muito Não, uma bom. possibilidade que talvez poucas pessoas teriam Exato. pensado, né? Aqui já tá pago, viu, o episódio. Tá, e pra gente encerrar, lembrando, acho que o ponto alto desse episódio foi, de fato, falar sobre a importância disso para as famílias neurodivergentes. É óbvio que qualquer pessoa pode passar por questões de saúde totalmente imprevistas, um acidente de carro, uma doença, enfim. Exato. Mas o conselho que você deixaria, uma única mensagem que você pudesse deixar para as famílias neurodivergentes, especificamente dentro desse assunto? Bom, aqui eu falaria o seguinte, que vocês não estão sozinhas. Que existem profissionais aptos a cuidar da saúde financeira de vocês. Eu sei que tá difícil, eu sei que tá pesado, que tá puxado, mas é possível. Existem profissionais aqui para isso. Então, a gente está aqui para fazer todo o planejamento financeiro. A gente está aqui para cuidar dos seus filhos, cuidar da sua saúde mental, para que essa não seja mais uma preocupação dentro da sua vida. Então, acho que é isso. Essa é a mensagem final. Nossa, Talvez excelente. a mais necessária de todas mesmo, porque essa sensação de solidão, essa sensação de enxugar gelo, né? Eu acho que é aquelas... Ansiedade, né? Falta ali de muitas vezes de segurança mesmo. Muitas vezes o que faz a pessoa ficar ansiosa e perder a paz é ela não saber o próximo passo, ela não se sentir seguro o suficiente, e isso toma um espaço na cabeça da pessoa que faz ela perder o sono, que faz ela ficar estressada, né? Então, ter alguém para ajudar é muito importante. E olha para você ver a minha visão de tudo que a gente conversou aqui. Muitas vezes famílias neurodivergentes têm essa questão de buscar profissionais para dar o melhor suporte, a melhor condição para o filho, para a criança ali, para a pessoa. E as finanças, que é algo tão importante, muitas vezes não tem um apoio profissional. As pessoas no geral, né? Não só as famílias neurodivergentes, mas, cara, eu tô com uma dor no pé, eu vou no médico. Eu tô com algum problema jurídico, vou atrás de um advogado. Preciso declarar meu imposto de renda, não sei fazer, eu vou atrás de um contador. Mas o dinheiro, quando é para cuidar do dinheiro, muitas vezes a pessoa não quer contratar um especialista. Aí é mais fácil pedir a ajuda do tio Zé lá e pegar a dica do outro lá, assistir um negócio lá de alguém falando ali, ó, a fórmula mágica, né, para você mudar a sua vida. E no final do dia, é por isso que as pessoas caem em golpe, têm problemas financeiros, porque às vezes essa visão de realmente, cara, se eu tenho um problema, ou eu tô com uma dificuldade, ou eu quero melhorar minhas finanças, eu tenho que buscar pessoas para me ajudar com isso. Porque todas as outras áreas eu busco um especialista. Por que não do dinheiro? Que é talvez uma das principais. Se não for a principal área, porque depois dela, as outras vão se encaixar. Então, esse é um ponto que fica a dica aí para você. A gente tá, graças a Deus, a Northex Capital, ela tem conseguido penetrar bastante aqui na região, no interior principalmente. A gente tem conseguido falar com muita gente a respeito disso, planejamento financeiro, cuidar das finanças. Mas tem muita coisa a ser feita ainda. Tem um Brasil inteiro aí pra gente conseguir mapear e falar e mostrar realmente a nossa essência, que é realmente cuidar da individualidade de cada família e não só olhar o cifrão. Ótimo. E eu acho que o episódio mais improvável de que as pessoas compreendam de um jeito muito explícito que era sobre gestão é a gente falar sobre investimentos, focado em famílias neurodivergentes, mas talvez seja o mais importante, porque
Isso é fazer gestão. Cuidar do dinheiro Gestão talvez financeira. seja o primeiro pilar, né? Para além das empresas, gestão financeira nas empresas é essencial. Mas se esse empresário, no caso, que é as pessoas com quem a gente conversa aqui mais, não tem essa gestão financeira dentro de casa, não tem essa segurança, está com a mente sempre ansiosa, não se sente de fato seguro, se sente enxugando gelo, tá sempre ali dando o seu melhor, porque a gente sabe que o empresário dá o seu melhor hoje em dia, mas não pensa nisso, ele tá fazendo gestão errado, né? Então, eu espero que as pessoas realmente aproveitem muito esse episódio. E assim como o episódio passado que a gente falou sobre reforma tributária, sobre o que tá vindo por aí, que levem a sério, né? Às vezes a gente escuta episódios, mas você fala muito sobre isso, né? Sobre o quanto o conhecimento, a informação não necessariamente se tornam sabedoria, elas se tornam sabedoria a partir do momento que a gente aplica e torna aquilo parte da nossa vida mesmo. Mas meus votos para esse episódio é que as pessoas, de fato, minimamente que não contratem neste momento agora, mas que abram a mente para isso, sentem para conversar com alguém, olhem com mais carinho para essa situação. A gente já vai ter uma vitória grande se conseguirmos atingir as pessoas para isso, né? E o que você está dizendo também tem tudo a ver, porque assim, muitas vezes a empresa tem dificuldade porque o empresário não cuidou do dinheiro. Recentemente chegou um cliente aqui no escritório que a empresa estava fechando negativo, começou a fechar o fluxo de caixa negativo ali. Por quê? Porque os sócios sacando dinheiro, muito dinheiro da empresa, prolabore cada vez mais alto, porque não tem planejamento financeiro. Tipo assim, não tem organização de pegar, tá entrando aqui X mil reais por mês, 10, 20, 30, 50 mil reais. Como é que eu aloco isso na minha vida pessoal para que eu tenha minha própria reserva, para que no momento de crise eu possa fazer o investimento na empresa? Então, às vezes, você empresário, se você não cuida do seu dinheiro na pessoa física, você quebra a sua empresa. Porque aí você acha que a empresa é um caixa eletrônico, vai sacando dinheiro, aí até que uma hora lá você mata galinhas dos ovos de ouro por conta disso. Então precisa ter planejamento financeiro na pessoa física, sim. Karen, obrigada pelo bate-papo e acho que antes de tudo, parabéns por essa visão holística dos investimentos, por olhar para uma questão tão importante. Tenho certeza que você vai acessar muitas famílias ainda, porque a gente vê realmente crescendo o número de pessoas que começaram a perceber ou receber esses diagnósticos e que vão precisar cada vez mais do seu trabalho. De apoio, né? Obrigada por estar aqui, gente. Nossa, tô muito feliz. Meu primeiro podcast. Que seja o primeiro de muitos, então. Obrigada pelo espaço. Então, para você que assistiu até aqui, coloca nos comentários o que você já sabia, o que você não sabia, o que você gostou, o que você não gostou. E aproveita, então, se você não se inscreveu ainda no canal, inscreva-se no canal, clica no sininho para você receber todos os vídeos aqui, porque assim como essa conversa incrível que a gente teve com a Karen, temos outros episódios anteriores, a gente vai ter outros episódios para frente também que você pode assistir em outros momentos. E se você tá pelo Spotify, então curte, comenta também e já siga nosso canal para você receber todos os outros vídeos. E então, você tem algum recado? Envia esse episódio para aquela família Exato. que você sabe que tem essa situação, né? Se ela já faz a parte dela, ótimo, mas se ela não faz, com certeza você vai plantar uma sementinha de ainda mais segurança para ela. Cá, obrigada de novo. Obrigada, gente. Todos os contatos dela, da Nortex, vão estar aqui na descrição também e a gente se vê no próximo episódio. Um abraço também. Beijo, tchau. Tchau.